E aqui, gente, o que vocês acham aqui dessa lesão? Dermatite de estase? Dermatite de estase é interessante, gente. É um eczema de estase, ó. Eczema de estase, tá? O eczema de estase eu acho muito interessante a gente ter o domínio dele clínico, né? Por quê? Porque a causa dele normalmente é multifatorial. O que é o eczema de estase, normalmente? É uma somatória de uma insuficiência vascular periférica mais uma dermatite de contato, normalmente alérgica, tá? Ou por irritante primário. Então, normalmente é necessário ter esses dois eventos, né? Por exemplo, só a insuficiência vascular pode fazer eczema de estase? Até pode, tá? Mas quase sempre ele acaba respeitando. É um paciente que, por conta própria, está passando algum tipo de, sei lá, nebacetim, Fenergan, algum tipo de planta, tá? Então, gerando uma dermatite com uma sulfadiazina de prata, né? Essas são algumas coisas que causam irritação na pele se usa de uma forma errada, tá? Associado a um paciente com estigmas de insuficiência vascular, né? Presença de varizes, né? Edema, né? Uma úlcera aberta ou fechada, tá? Então, eczema de estase é uma hipótese muito interessante, porque realmente até parece uma lesão eczematosa mesmo, né? No membro inferior, associado a esses dois componentes. Então, para esse paciente, com certeza a gente ia perguntar em relação a procurar estigmas de insuficiência vascular periférica, né? E perguntar em relação ao que o senhor está passando aí, tá? Que isso aí acaba favorecendo o eczema de estase mesmo, tá? Então, isso aqui é importante, gente. E acaba sempre respeitando, tá? Por quê? Porque o tratamento do eczema de estase é você tratar essas duas causas. Não adianta você orientar o paciente só em relação à melhora do retorno venoso e não orientar ele parar de passar o que ele está passando, tá? Então, isso daí também é importante. E ele sensibiliza, né? O eczema de estase fotossensibiliza, isso é danado, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Então, eczema de estase, acho que é uma ótima hipótese, né? Queimadura, né? Acho que queimadura também é uma queimadura, por exemplo, de segundo grau, né? Então, a queimadura de segundo grau, né? Ele tem ele pode fazer isso daí, né? Ele faz o flictema, né? Faz a bolha e depois ele deixa essa derme que tem essa característica mais esbranquiçada mesmo, né? Então, assim, uma queimadura de segundo grau, até uma hipercromia, né? Lesões, umas erosões, tá? Então, realmente essa lesão para uma lesão de queimadura, ele realmente parece bastante, tá? É uma queimadura de segundo grau, provavelmente, né? Acredito eu. Porque se fosse só de primeiro grau, teria só aquele eritema, né? Aquela queimadura solar, né? Quase uma solar. Uma de segundo grau, acho que é uma boa hipótese, tá? Lúpus, aí sim, né? Acho que sim, né? O lúpus, ó, tá? Então, assim, áreas expostas ao sol, né? Lembra que tem as topografias clássicas, mas pode ser, né, em outras áreas fotoexpostas, né? Um lúpus eritematoso crônico, por exemplo, né? Então, acho que isso daqui também é importante, né? Um lúpus agudo, subagudo, né? Ou crônico. Se eu fosse chutar, talvez um lúpus eritematoso crônico, né? Mas acho que são boas hipóteses. Então, aqui a dermatoscopia ia ajudar bastante, gente, porque a dermatoscopia do lúpus, né, ela é muito rica, porque a histologia do lúpus é muito rica, né? Tem a hiperkeratose, atrofia da epiderme, tampão folicular, né, ectasia de vaso, derrame pigmentar, infiltrado perifolicular, tá? Então, tudo isso daí vai gerar pontos amarelos, pontos cinzas, né, vasos tortuosos, tá? Então, a dermatoscopia iria ajudar bastante também, se for um lúpus, tá? Lógico, a historinha também, né? Então, o lúpus acho que é uma boa hipótese, é uma ótima hipótese. Uma queratose actínica crônica, acho que é dermatite actínica crônica, né? Uma queratose actínica, acho que pode, mas uma dermatite actínica crônica, ou dermatite actínica crônica, não sei se é isso que a Ana Flávia quis falar, eu acho que é interessante também. Entra lá nas erupções desencadeadas por radiação ultravioleta, né? A dermatite actínica crônica, vocês lembram, gente? É uma mistura de uma reação fotogravada com uma dermatite de contato por aeroalérgeno, num paciente trabalhador rural, que mesmo depois que sai da exposição continua com aquele processo infiltrativo, e que você faz uma biópsia e vem parecido com um linfoma, tá? Então, uma dermatite actínica crônica, eu acho que é uma possibilidade, tá? Deixa eu ver, gente. EB, exato, né? Então, assim, ó, EB pruriginose, epidermólise bolhosa distrófica pruriginosa. Eu acho que isso essa característica, assim, é
de uma lesão, por exemplo, que sofreu erosão, né? Por exemplo, uma queimadura de segundo grau, né? Mas nessa área restrita, área pré-tibial, isso daí, igual eu falo para as residências, normalmente, o que é a coceira que tem, né? O prurido que tem pré-tibial? Normalmente é xerose, né? Tá? Um líquido amiloidótico, tá? Mas tem essas dermatoses que elas ficam concentradas na região pré-tibial, pemphigoide bolioso pré-tibial, né? PCT pré-tibial, EB pruriginosa, ele faz exatamente isso, tá? Então, por isso que a histologia pode ajudar bastante. São clivagens, né? Que algumas apresentam imunopositiva, né? Então, uma EB pruriginosa, uma EB distrófica, realmente parece demais também, tá? Então, acho que é uma hipótese muito, muito interessante também. Então, sempre lembrar disso, gente. Se está meio estranho, a pessoa está com prurido pré-tibial, né? Não está melhorando, não tem outras coisas de xerose, enfim, né? Lembrar que ele pode ser, realmente pode ter alguma patologia primária lá, tá? Que necessita de uma biópsia, às vezes, para a gente entender o que está acontecendo. Então, a EB pruriginosa realmente é uma boa hipótese, tá? Necrobiose lipoídica, acho que pode, gente. A necrobiose lipoídica, né? Normalmente num paciente com diabetes tipo 1, tipo 2, que não tem o que vai desenvolver, né? Então, assim, muito associado ao diabetes, ele faz exatamente isso. Ele faz uma placa, né? Meio xantocrômica, com a borda eritematosa, o centro atrófico esclerótico, né? Associado a telangiectasias e focos de ulceração. Tá? Então, ó, região pré-tibial tá batendo, né? E essas áreas de atrofia central poderia também. Então, uma necrobiose lipoídica, né? Também, vocês lembram do AP da necrobiose lipoídica? Entra nas doenças granulomatosas, né? Ela vai fazer aquele aspecto necrobiótico em bolo em camadas, vai fazer uma necrobiose paralela à epiderme, estiócitos empaliçada aqui a epiderme, e não tem mucina, né? Tá? Porque o granuloma anular que tem mucina. Então, uma necrobiose lipoídica é uma hipótese interessantíssima também, tá? EBA, exatamente, né, que a gente falou, então, assim, epidermólise bolhosa adquirida. Ah, também, então é diferente, tá, gente? Então, assim, uma é uma EB distrófica pruriginosa. Agora, a EBA, vocês lembram? A EBA é interessante também, porque a epidermólise bolhosa adquirida, ele tem aqueles dois padrões. Ele tem um padrão inflamatório e tem um padrão mecanobolhoso, né? Então, assim, o padrão inflamatório, ele pode parecer pemphigoide bolhoso, ele pode simular ali uma dermatose bolhosa por IgA linear, né? Uma dermatite hipertiforme, o pemphigoide cicatricial. Só que a EBA mecanobolhosa, ela realmente dá mais nesses lugares de trauma, tá? Então, a maeba acho bastante interessante, tá? Uma dermatite de contato por aeroalérgeno, que a gente falou assim. Então, assim, exatamente isso também eu acho importante, né? Então, é o que a gente fala no nosso ambulatório. Pernas, gente, antebraços, né? E pernas, elas têm algumas coisas em comum. São áreas expostas ao sol. Então, pode ser, por exemplo, o que a gente falou aqui, né? Uma dermatite actínica crônica, né? Pode ser uma erupção fotoagravada. O paciente, às vezes, toma algum medicamento, né? E fez uma reação fototóxica, né? Então, assim, pode. Então, só que são lugares expostos, né? Então, pode ser uma dermatite de contato por aeroalérgeno. E são lugares mais xeróticas, tá? Então, assim, a gente sempre, quando está diante de patologias nas áreas acrais, eu penso isso. Ou é porque coisas que causam xerose, coisas que estão entrando em contato e coisas que estão fotoagravando aquela dermatose, tá? Por isso que é importante se está aqui ou se está aqui, entendeu? Isso muda bastante coisa. Então, acho que é uma boa hipótese, tá? Fármaco fototóxico, então aqui, ó, como é interessante. Ó. E isso daqui é bem legal também, gente, né? Qual farmacodermia? Né? Dermatite de contato é uma reação adversa à droga fototóxica e uma reação adversa à droga fotoalérgica. Então, a fototóxica eu acho que parece mais mesmo, porque a fototóxica, lembra, ele parece uma queimadura. Aqui, a reação adversa à droga fotoalérgica, ele liquinifica, ele cronifica, né? Ele acaba acometendo áreas não necessariamente expostas ao sol, tá? Então, uma reação adversa à droga fototóxica, interessantíssimo, né? Às vezes o paciente fez uso ali de uma tetraciclina, né? De um antibiótico fotossensibilizante, tá? Então, é uma hipótese interessante também, tá? A pseudoporfiria também é uma hipótese interessante, gente. A pseudoporfiria. Vocês lembram, gente? Então, a pseudoporfiria eu sempre lembro mais ou menos assim. Clinicamente, ele parece muito uma PCP, só que ele tem a ausência de alguns outros estigmas, por exemplo, hipertricose, sabe, hiperpigmentação, mas ele vai ter as bolhas mecanobolhosas. Aí ele vai fazer o xixi no potinho para a gente ver se tem, né, se acaba fluorescendo ali com UD e é negativo. Num paciente com insuficiência renal, mais naproxeno.
Lógico, não é só o naproxeno, né, gente? Mas, assim, lembra que a gente fez aquela tabelinha na reação adversa à droga? Droga, dermatose, droga, dermatose, droga, dermatose. Então, nesse paciente aí, se eu estiver suspeitando de pseudoporfiria, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é se ele tomou naproxeno, tá? E se ele tem alguma uma alteração renal. Então, uma pseudoporfiria, né? Então, que seria ali o parzinho da porfiria ali, com as lesões clínicas, realmente acho que pode ser sim, parece bastante, tá? Deixa eu ver. Uma dermatite pruriginosa senil, acho que é interessante também, gente, tá? Dermatite pruriginosa senil, porque, assim, não sei se é exatamente isso, né? Mas eu sei que, pelo menos, quando a gente lê o prurido idoso, né? A gente sempre vê assim, existe pápulas, dermatite pruriginosa papular pré-tibial, a DPPP. Também são lesões pruriginosas pré-tibial, mas não é senil. Agora, quando uma dermatite pruriginosa senil, eu acho que é interessante também. Por quê? Porque, assim, normalmente o prurido, quando a gente estudou o prurido do idoso, né, ele é multifatorial, tá? Então, assim como o prurido do HIV também normalmente é multifatorial, né? Está associado a infestações, a própria imunossupressão, a eosinofilia, mais policulite eosinofílica, enfim, vai um monte de coisa, tá? Uma dermatite pruriginosa do senil, eu acho que é uma possibilidade, tá? Uma dermatoporonose, né, pensando assim, idoso, dermatoporonose não é essa terminologia de fragilidade cutânea do idoso, né? Então, acho que é uma possibilidade também. Aí, isso, gente. Aí foi uma das coisas que eu pensei, uma das primeiras coisas que eu pensei dessa lesão, meio eczematosa, associada a crostas, vesículas, uma descamação periférica, associada a uma hipercromia e, às vezes, aspecto atrófico, né? Esses eritemas necrolíticos, tá? Que dentro dele a pelagra, tá? Então, assim, a pelagra, né? Pelagra, por exemplo, ó. Não sei por quê, mas na minha cabeça ele tem essa característica clínica, um processo de erosão associado à hiperpigmentação, né? Bem delimitado, pode ser até algo arciforme, né? Nas áreas expostas ao sol, um paciente com deficiência de B3, de niacina, por exemplo, tá? Então, se a gente está suspeitando de pelagra para esse paciente, com certeza tem algumas perguntas que a gente sempre faz, né? Etilista, né? Usa algum medicamento? Lembra que alguns medicamentos desvia a via da niacina, assim, vai fazer serotonina, e aí o paciente tem pelagra, tá? Então, assim, tem alguma uma doença intestinal, né? Então, assim, uma deficiência de B3, tem demência, tem diarreia, lógico, né? O 3D, tá? Então, a pelagra, realmente, dessa lesão, me veio na cabeça uma das principais dentro desse grupo aqui, ó. Que tem mais, tá? Vamos ver se a gente falou alguma coisa aqui. Um linfoma B, acho que pode, né? Então, assim, um linfoma B, gente, né? Existe linfoma B tipo perna, né? Linfoma B de zona marginal, tá? Acho que é uma possibilidade interessante também, tá? Um linfoma cutâneo de células B, ó, um linfoma cutâneo de células B. Por quê? Porque pode acometer essas localizações. Até uma micose fungoide, tá, gente? Uma micose fungoide, eu acho que se ele tivesse, por exemplo, outras lesões, né, difusas, né, mas tem paciente nosso de micose fungoide que ele tem lesões em placas arciformes e eroditas, né, muito parecido com essa lesão aí, de micose fungoide mesmo, tá? Então, acho que é uma hipótese que interessante também, né? Então, a PCT, exato, né, que a gente falou. Então, aí se for uma PCT, eu acho interessante a gente procurar aquelas outras coisas de PCT, né? Então, assim, hipertricose, hiperpigmentação, esclerodactilia, bolhas mecanobolhosas num paciente com fator de risco. Às vezes, hepatite C, reposição hormonal, hepatite, etilismo, né? Hemocromatose, né? Coisas que sobrecarregam o fígado ali, né? Então, acho que uma PCT, acho que realmente é uma ótima hipótese. PCT, né? Pinta. Pinta é boa. Pinta, né? Uma treponematose. Pinta. O treponema careteu, né? Então, assim, a pinta eu acho interessante, gente. Por que das treponematoses eu acho interessante? Porque uma que lesões arciformes a gente sempre lembra de sífilis e as outras treponematoses também, tá? E a pinta, ela faz isso daqui, ela não chega a fazer aquela normalmente, né? Aquelas lesões gomosas, né? Mas ela faz essa associação aí de lesões arciformes, hiperqueratóticas, com uma hipopigmentação vitiligoide e até uma hiperpigmentação, às vezes, em áreas expostas, tá? Então, assim, uma treponematose,
até essas lesões arciformes, gente, né? Lesões gomosas, né? Tem essas características arciformes de erosão, assim, também, tá? Então, a pinta, acho que é uma possibilidade mesmo, pela acromia central, tá? Isso, ele tem uma necrolítico migratório, gente. Aí entra aqui, ó. Então, isso daqui que eu acabei lembrando. Ele tem uma necrolítico migratório, ele vai fazer esses aspectos dessas lesões de erosões associada à hiperpigmentação, né? Que está associada ao que o eritema necrolítico migratório? Ao glucagonoma. Não é só ele, tá? Ele não é patognomônico de glucagonoma, mas a gente lembra do glucagonoma, tá? Então, assim, se esse paciente já tiver investigação de algum tumorzinho no pâncreas, sei lá, tá? E ele começar a desenvolver essas lesões, lógico que a gente vai ver. Então, nessa sequência desses eritemas necrolíticos, eritema necrolítico acral, né? Então, a gente tem que pedir hepatite C, né? Pelagra, ele teria uma necrolítico migratório, então tem que investigar ali o glucagonoma, até a acrodermatite enteropática, né? A gente está acostumado das lesões periorificiais e acrais, mas pode fazer lesões mais disseminadas, tá? Então, eu lembro mais ou menos desse bolinho aí, tá? Pelagra, ele tem uma necrolítico migratório, ele tem uma necrolítico acral, acrodermatite enteropática, para não esquecer de deixar de pedir uma vitamina, dosagem de B3, né? Investigar glucagonoma, pedir sorologia para hepatite, pedir a dosagem de zinco, tá? Então, acho que, mais ou menos, para eu sempre lembrar que essa lesão meio que me veio, assim, mais ou menos, esses eritemas necrolíticos mesmo, tá? Síndrome de Hartnup. Hartnup também é uma boa, gente. Vocês lembram o que é o Hartnup? Hartnup é aquela lesão, é aquela deficiência congênita de transformar o triptofano em niacina. Acho que era isso, tá? Então, assim, o paciente, normalmente, criança, né, que entra nos diagnósticos diferenciais de erupções fotoagravadas, erosões em criança, tá? A síndrome de Hartnup, que é mais ou menos isso, tá? É uma pelagra da criança, né? Essa alteração em relação à conversão do triptofano em niacina, né? Aqui, triptofano e niacina, né? Então, assim, ele tem esse probleminha aqui, tá? Acho que era isso, se eu não estou me enganando, tá? Então, assim, a doença de Hartnup, realmente, ele pode ser assim. Entrando nessas dermatoses fotogravadas de erupções em crianças, né, tem outras também, tá, gente? Mas, então, a síndrome de Hartnup entra aí, tá? A dermatomiosite, acho que é uma lesão interessante também, gente, dermatomiosite, tá? Tá? Lesões colagenosas associadas às dermatoses fotoagravadas, né? Então, assim, a dermatomiosite pode estar num aspecto aqui de Gotron, né? De máculas e placas de Gotron, tá? E a dermatomiosite juvenil, né? Ela tem essa característica, às vezes, de fazer lesões esclerodermiformes também, né? Lesões mais infiltradas, calcinose, né? Então, nesse aspecto, às vezes, de erosões, assim, talvez uma dermatomiosite juvenil, né? O que mais, gente, vocês pensam? Aqui até que tem mais, viu? Tem mais hipóteses. Vocês pensam em mais alguma coisa além dessas que a gente falou? Então, assim, das infecciosas, né? Lembra, pode ser uma tina incógnita, né? A gente já viu, né? Isso daqui me chama muita atenção, esse aspecto arciforme, né? Das patologias pré-tibiais, a gente já lembrou de algumas, né? Que ele pode existir patologias sistêmicas que ficam concentradas na região pré-tibial. O que mais que vocês lembrariam? Uma coisa que eu lembrei também, gente, dessa lesão, me pareceu aquela acrodermatite crônica atrofiante. A acrodermatite crônica atrofiante é um subtipo de uma manifestação de doença de Lyme crônica, né, em pacientes europeus, tá? Então, assim, só que ele entra nos diagnósticos diferenciais dessas patologias esclerodermiformes, esclerodermia símile ali, tá? Então, assim, uma acrodermatite crônica atrofiante foi uma das coisas que mais ou menos assim eu achei parecido também, tá? O que mais vocês pensam, gente? Além dessas que a gente falou, né? Lúpus, dos eritemas necrolíticos, né? De algumas doenças granulomatosas. Vocês pensam em mais alguma outra coisa, assim, com essa característica? O que vocês acham, gente? Tô só vendo as hipóteses aqui. Se alguém quiser dar mais alguma keratose actínica, né? Bom, acho que é isso. Vamos lá, vamos seguir. Ele tinha outras lesões também, mas assim, parecidas, tá, gente? Por isso que eu acabei não colocando, tá? Nos braços também tinham lesões parecidas, assim, em áreas, nesse aspecto parece que
arciforme, né? Com uma certa atrofia da escamação, não dá para ver direito central, tá? E algumas outras lesões mais disseminadas. Então, ele tinha essas outras lesões, mas muito parecidas com as lesões dos membros inferiores, tá? E ele tinha essa historinha aqui, ó. Era um homem, ó, idoso, né? Então, isso aqui acho que é importante, tá? Isso aqui, realmente, quando chega essa idade para a gente acaba pensando em coisas que dão em idoso, só que em idoso, né? Então, assim, tem algumas dermatoses que costumam dar numa idade bem mais avançada, tipo o pemphigoide bolhoso, assim, tá? Ele costuma dar numa idade mais avançada. Lesões assintomáticas, daqui também é importante também, né? Negava sintomas sistêmicos, tá? Isso daqui também é importante também, porque muitas das patologias que a gente levantou a hipótese, ele é manifestação de doença sistêmica, né? Então, assim, ou tem lesões de mucosa, né? Não tinha, apesar da idade, né? Isso daqui é bem incomum, né? Não tomava nenhum medicamento, nem não tinha nenhum antecedente pessoal a princípio, né? Tratamento prévio com corticoides e antibióticos tópicos, né? Por exemplo, poderia ser sei lá, um impetigo crostoso, né? Poderia ser uma infecção bacteriana, poderia ser uma infecção fúngica, poderia ser uma dermatite de contato, exatamente, poderia, né? Não melhorou a princípio, a gente acaba valorizando, né? Na histologia não tinha, ele simplesmente relatava uma hiperkeratose infiltrado linfo-estilocitário perivascular, então bem, a princípio, inespecífico, né? Uma biópsia que não ajuda muito, né? E ele falava isso, né? Então, assim, apesar, né, da idade, né, a presença, a, a, o contato, né, com diversas parceiras sem proteção. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente tenta pensar em algumas dermatoses associadas à imunossupressão, ao HIV ou às DSTs, lógico, tá? Então, das que a gente conhece, né, gente, as outras acabam ficando um pouquinho mais longe, né? Então, gonorreia, donovanose, linfogranuloma venérea é diferente, né? Então, assim, realmente a gente lembra ou de alguma dermatose, por exemplo, o paciente pode ser HIV positivo, né? E apresentar erupções associadas ao HIV, tá? Então, assim, que aí que começa a fazer manifestações atípicas, tá? Ou ele pode ser simplesmente uma sífilis mesmo, né? Tá? Então, assim, deixei aqui, né? Lógico, né? Não, entre aspas, a sífilis, ela perde um pouco a graça da iconográfica, porque a gente sabe que ela pode simular muitas dermatoses, tá? Então, é mais ou menos o que o primeiro artigo fala, né? Ele fala assim, ó, né? Se você está diante de uma erupção que não está melhorando, pede umas sorologias, tá? Mesmo que o paciente você acredite que não tenha possibilidade de ter, tá? Então, assim, hoje em dia, né? Então, assim, a gente acaba pensando só em jovem, né? Sífilis jovem, né? Se um racha em jovem é sífilis. Mas hoje em dia não é mais assim, tá? Então, assim, lesões de HPV, lesões de sífilis, né? Se não tá melhorando, pede. Por quê, gente? Porque o que que acontece com o problema da sífilis, né? E das outras DSTs também. Ela melhora, né? Ela, entre aspas, some, né? A lesão pode sumir completamente, tá? Só que ele fica incubado lá, né? E pode dar alterações depois crônicas, cardiovasculares, neurológicas, né? Isso que é o problema, tá? Então, assim, aqui ele fala mais ou menos isso, tá? Então, tomar cuidado nessas doenças que cursam com melhora espontânea e depois latência da lesão e acometimento de órgãos internos, tá? Não perca a oportunidade de pedir umas urologias, tá? Então, aqui, com certeza, né, eu acredito que o diagnóstico saiu na anamnese. Se não fosse questionado, ele também não ia falar nada disso, tá? E a gente não ia pedir sorologias, até porque, com essa biópsia, nunca que eu ia achar que é sífilis. Nunca, tá? O que que a gente espera numa sífilis? Plasmócito, né, gente? E um edema vascular. Cadê os plasmócitos e cadê o edema vascular? Então, uma histologia não favorável, uma epidemiologia não favorável, eu nunca ia pedir um VD, nunca ia pedir uma prova sorológica específica para sífilis, tá? Então, sempre lembrar disso, não perca a oportunidade ele acabou de chegar para você, entendeu? Então, assim, ele meio que é a oportunidade que você tem para fazer esse diagnóstico, tá? Porque às vezes ele, né, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim, tá? Então, a sífilis, gente, nessa grande imitadora aqui, né, da mesma maneira, né, não trouxe todas, né, não tem nem como, mas ela realmente simula muita coisa, né? Faz aspecto rupioide, né, faz úlceras cancroides extragenital, né?
faz lesões arciformes, numulares, tá? Mas eu acho interessante, assim como todas as manifestações do HPV, porque o HPV está associado com carcinogênese, então a gente tem que lembrar, né, gente, da papillomatose oral florida, do Burkitt menstrual, tem que lembrar da epidermose falciforme, tem que lembrar, não tem jeito, tá? E da sífilis também, né? Além das manifestações mais atípicas, tem umas mais que a gente conhece, tá? Isso tem que saber mesmo, tá? Então, isso aqui também é interessante, ó. Isso aqui é uma dica, né? Então, o que a gente faz normalmente? Lembra que a gente falou? Quando que a gente levanta mais essa, essa possibilidade de sífilis? Quando o paciente vem com linfadeno, né? Então, a sífilis secundária, assim, ela dá bastante linfadeno. Então, a gente vai atrás. Se o paciente começou a ter uma microlinfadenopatia assim, generalizada, né, já tenta suspeitar de sífilis mesmo, né? Aqui, ó, associação com uma linfadenopatia generalizada, tá? Outra coisa que o meu chefe fazia, quando ele estava suspeitando, por exemplo, de um rash sifilítico, se o paciente permitisse, ele ia procurar lesões cicatriciais de cancro duro. Então, você pode, né, porque o paciente é assintomático, normalmente, com cancro duro, né? Às vezes o paciente nem percebeu. Então, o exame dos genitais, ele ia atrás de lesão ativa, de sífilis primária, porque ele pode ainda estar presente, né? Porque o cancro duro, ele dura ali umas 6 semanas, né? E a sífilis secundária, ele surge entre 1 mês, ali, 3 meses. Então, assim, ele pode estar presente ainda. Então, a presença do cancro duro já é bem interessante. E a lesão cicatricial ou uma lesão cicatricial, apesar do que a gente estuda, do cancro duro não evoluir com lesão cicatricial, mas eu lembro que ele sempre procurava. Olha que interessante. Rash qualquer, jovem, se o paciente permitisse, ele ia atrás de lesões de cancro duro, tá? Lesões polimórficas, tá? Então, assim, o rash sifilítico, né? A rosola sifilítica. Então, rash, eu sempre lembro assim, gente, rash de criança é rash viral, os padrões. Rash de adulto, de adolescente, mononucleose, sífilis, síndrome retroviral aguda, tá? Então, assim, fármaco, né? Se for pensar em infecciosas em adulto, né? Rash em adulto não é tão comum, tá? O colarete de Bier, né? Que a gente sempre fala, né? A sífilis, ele tem um colarete periférico, né? A gente vai muito atrás, né, do colarete de Bier nas regiões palmoplantares. Por quê? Porque o eritema anular centrífugo, ele tem um colarete interno, né? A ptiríase rosa, ele tem um colarete interno. O colarete de Bier, ele tem um colarete externo, né? Condiloma plano, né, uma manifestação de sífilis secundária, principalmente de dobras perianais, ali muito infecciosas. Então, cuidado, gente, para examinar os pacientes que têm essa possibilidade de sífilis, que ele tem uma pequena possibilidade de atravessar a pele íntegra, assim, tá? A sífilis elegante, né? Alopecia em clareira, tá? Que normalmente vem associado com sífilis pelo corpo, para a gente não se confundir, tá? O AP, né? Com essa abundância de plasmócitos, né? E os vasos mais, os endotelho toma efeito, né? Algumas outras manifestações de hipocromia, o colar de Vênus, a gente até tem uma paciente, a gente apresentou, tá? Uma sífilis associada a uma hipocromia na região aqui cervical, tá? Lembrar das colorações de prata, né, que é interessante para identificar essas treponematoses, tá? Mas a ideia, acho que é só a gente lembrar que realmente a sífilis, a ideia desse artigo é exatamente isso, dos 2 primeiros, né? Tá estranho, né, do que a gente está acostumado, sabe? Então, não custa nada fazer algumas perguntas a mais em relação a hábitos sexuais, né? Se tem parceira fixa, sabe? Enfim, isso é importante, tá? E aqui, gente, o que vocês acham aqui dessa lesão aqui? Sífilis, né? Com certeza, sífilis pode, né? Então, assim, acho que aqui, tanto a sífilis, acho que a sífilis secundária, até uma sífilis terciária, né? Então, acredito que são lesões muito, muito possíveis de sífilis, tá? Então, a sífilis, gente, lógico, pode ser no corpo todo, mas lesões em mucosa, lesões palmoplantares e lesões genitais, independente do que for, pode ser até a mácula, tá? A gente normalmente sempre tenta lembrar de sífilis mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Esporo, né? Então, acho que é interessante, gente, ó, esporo. Normalmente, né, a mais comum é a esporo linfocutânea, né, que ele tem lá um cancro de inoculação e ele tem a disseminação esporotricóide. E se a gente for meio que tendencioso, parece mesmo uma disseminação esporotricóide, se for ali para as linhas da esporo.
Eu acho que pode sim. E a lesão da esporo, ela pode variar muito, tá? Ela pode ser só múltiplas pápulas, múltiplas vesículas, múltiplas lesões queratóticas, tá? Então, realmente, a espora não é igual, por exemplo, a leishmaniose, que a gente espera encontrar aquela úlcera emoldurada, assim, né? Com fundo seco. A esporo não necessariamente, tá? Então, uma esporotricose, acho que pode ser sim, tá? Sífilis, exatamente, né? Acho que pode, né? Das plectes, pode, né? Qual, né? Poderia, sim, a esporo está aqui, né? Então, é uma possibilidade, ó. A plecte, tá? Então, das plectes poderiam também, né? Depois a gente vamos ver se tem. Olha lá, a TB verrucosa. Então, assim, acho que pode ser, gente, ó. O que que tem na lesão clínica, né? O que que a gente vê? Brilho, né? Normalmente, quando a gente vê brilho, gente, alguma coisa para mim está fazendo isso, ó, tá? Então, assim, pode ser que clinicamente para mim não parece tanto uma lesão verrucosa, tá? Assim, pelo fato deles ter brilho, né? Mas pode ser uma das manifestações de tuberculose? Pode, né? Então, a TB verrucosa é uma das manifestações? Sim, lembra, TB verrucosa era um paciente que ele tem imunidade, já foi imunizado e teve uma inoculação exógena do bacilo, tá? E numa TB verrucosa pode, ó, porque é áreas de trauma, tá? Então, uma TB verrucosa poderia. Só a lesão em si não está aparentemente tão verrucosa. Tá vendo? Ele tem esse brilho, né? Então, mas acho que poderia pela topografia, tá? Linfoma cutâneo, acho que pode, ó. Um linfoma cutâneo de células B, né, ou de células T, acho que pode, gente. Por exemplo, vamos lembrar dos tipos mais clássicos de linfoma cutâneo de células T, né? O que a gente tem, por exemplo? A gente tem a micose fungoide, né? A gente tem a reticulose pagetoide. Talvez, né, gente, uma placa isolada, assim, de um linfoma, tá? A gente tem a cutis granulomatosa, né? Ou seja, pode ser um subtipo, por exemplo, aquele Damblé de um linfoma cutâneo de células T, que é aqueles tipos que já partem para nódulos antes dos PETs e das máculas, pode, tá? Não é o mais comum, mas pode. Então, o linfoma cutâneo de células B pode também, tá? Então, fazendo essas lesões assim, são lesões que parece que elas estão agrupadas, agminadas, né? Então, assim, meio que juntinhas, né? Isso aqui também é importante também. Então, o linfoma cutâneo, acho que pode. Isso daí acho que é um antebraço, tá, gente? A lesão, tá? Então, acho que pode. O que mais vocês pensariam? Deixa eu ver. Hanseníase histoide? Acho que pode também, gente. Uma hanseníase histoide. Vocês lembram, né? É um subtipo de hanseníase virchoviana associado a lesões nodulares sem infiltração. Lógico, não é regra, mas eu sempre lembro assim, a hanseníase, a lepra de Lúcio, que também é uma hanseníase histoide que infiltra e normalmente não costuma dar muitos nódulos. A hanseníase histoide, né, ele parece mais, são lesões mais nodulares, queloidiformes, né, que não apresentam tanto aquela característica de infiltração, né, tipo da lepra de Lúcio, tá? Então, uma hanseníase histoide pode, né? Que eles perguntam bastante a histologia, né? Os estiócitos são mais fusiformes, né? Com uma abundância de bacilo, tá? Então, hanseníase histoide, um subtipo de hanseníase virchoviana, acho que pode também, tá? Considerando nódulos, tá, gente? Então, aqui, ó, o linfoma cutâneo de células B, hanseníase histoide, a gente está considerando essa lesão como nódulos normalmente, tá? A TB verrucosa, mais como uma lesão verrucosa, né? Como ver? Hanseníase histoide, nossa, teve bastante hanseníase histoide mesmo, né? Sarcoidose. Sarcoidose também acho que é interessante, gente, né? A sarcoidose também é uma outra grande imitadora, junto da sífilis, junto da tuberculose cutânea, né? Junto com dos linfomas, tá? O que eu acho que fala a favor da sarcoidose? A cor, tá? A cor, né? Um pouquinho mais violácea, um pouquinho mais arroxeado, né? Então, assim, a gente acaba pensando na sarcoidose, né? E lembrar que também ela é grande imitadora. Tem sarcoidose ictiosiforme, ulcerativa, em placa, micronodular, né? Nodular, tá? Então, uma sarcoidose pode também. Por isso que, né? Então, o que esse paciente tiver a mais vai ajudar bastante a gente a favorecer uma em relação à outra, tá? Então, uma sarcoidose pode. Não é muito comum fazer esse tipo de lesão, né? Mas acho que poderia sim. Sarcoma de Kaposi, também, né? Acho que interessante, ó. Kaposi, né? Lembrando mais ou menos da cor da sarcoidose. Então, tá meio arroxeado, né? Então, a gente lembra, será que é uma lesão granulomatosa, tipo coisas pérneas, né? Tipo da sarcoidose?
ou será que são lesões vasculares mesmo, entendeu? O sarcoma de Kaposi é um sarcoma de vaso, né? Então, assim, por isso que ele tem essa característica, né? E lembrar, puxando a sardinha para o Kaposi, gente, lembrar que o Kaposi, ele tem, na histologia, além da proliferação vascular, né, um sarcoma, tipo um angiosarcoma, ele tem positividade para linfático, tá? D240. Então, assim, esse aspecto de linfangioma, sarcoma de Kaposi simile, isso existe, tá? A gente até acho que tem aqui no Insta, tá? Um sarcoma de Kaposi mimetizando uma lesão de um linfangioma, tá? Ah, um linfangioma circunscrito, né? Poderia ser também, tá? Então, sarcoma de Kaposi pode ter esse aspecto? Pode também, tá? Deixa eu ver, gente. Meta cutânea. Também, né? Então, acho que pode, ó, uma meta. Até porque que eu acho interessante, gente, esse aspecto de várias pápulas agrupadas, nódulos agrupados, isso também a gente tenta lembrar, assim, de patologias que estão em disseminação, né? Local, satelitose, tá? Então, uma meta cutânea, eu acho interessante também. Porque qual que é o probleminha da meta só? Que a meta, lembra que a gente sempre tenta lembrar, assim, tanto em homem quanto em mulher, né? Por exemplo, vamos ver das mulheres primeiro. Eles a metástases, normalmente, eles estão em áreas mais específicas, assim, sabe? Couro cabeludo, a gente lembra de metástase renal, por exemplo, né? Na região aqui do tórax, pulmão e mama. Na região aqui de cabeça e pescoço. Na região do abdominal, trato gastrointestinal. Agora, na região acral, uma meta de um MELA, eu acho que pode, tá? Lembra que a meta do MELA, ele não necessariamente ele tem pigmento, tá? Então, uma meta de MELA, acho que é uma possibilidade, tá? Indo para essas lesões tumorais, né? Lembra de aspecto esporotricoide? Lembra do sarcoma epitelioide? Tá aqui também, lembra que a gente sempre lembra da que são as coisas esporotricoides? A gente lembra do SLANT, né? Do SLANT, esporotricose, leishmaniose, micobacteriose atípica, nocardiose e tularemia. Mas tem o sarcoma epitelioide, que é um sarcoma que pode cursar com essas lesões acrais de aspecto esporotricoide também. Então, né, pensando nas lesões neoplásicas, se pode um linfoma de células B, se pode um sarcoma de Kaposi, por que não um sarcoma epitelioide também, tá? Então, acho que é uma possibilidade também. Linfoma cutâneo de células T, exato, né? Switch, essa é uma hipótese muito boa, gente. Por quê? Por que eu acho que o switch é uma hipótese boa? Porque, para mim, é uma lesão pseudovesiculosa, tá? Então, assim, o que é a característica do switch? Placas, pápulas agrupadas formando uma placa com uma pseudovesiculação. Pápulas mamilonadas com uma pseudovesiculação. Então, assim, a síndrome de switch, né, ele tem essa característica, tá? Ah, mas a síndrome de switch, ele dá mais ou menos em área seborreica e na face. Não, gente, lembra? Tem a dermatose neutrofílica do dorso das mãos, tá? A síndrome de Switch, e outra aqui, a síndrome de Switch, ele pode ter um negócio meio que uma patergia. Lembra essas dermatoses neutrofílicas? Eles gostam de lugares de trauma também, tá? Então, a síndrome de Switch, dermatose neutrofílica febril aguda, para esse paciente, para essa lesão clínica, eu achei que vai ali na direção da síndrome de Switch. Pápulas mamilonadas agrupadas formando uma placa associada a uma pseudovesiculação, tá? Se existe esse termo de pseudovesiculação, mas a síndrome de Switch, eu acho que eu pensei também para essas lesões, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Síndrome de Switch, exatamente, ó. Eritema elevatum diutino é uma boa hipótese também, gente, tá? Eritema elevatum diutino, tá? Ah, mas o eritema elevatum diutino, são lesões xantocrômicas nas áreas extensoras. Calma, até ele chegar nessa lesão xantocrômica, ele passou por um estágio meio crônico, tá? De placas, né? De nódulos, tá? Então, lesões, assim, em faces extensoras, ó, se isso aí fosse uma face extensora, ele tem uma elevatum diutino, isso aqui pode tranquilamente, tá? E a biópsia do eritema elevatum diutino é muito bonita também, né? Lembra que ele é um tipo de vasculite leucocitoclástica também, tá? Então, eritema elevatum diutino, acho que pode também. Indo na linha, gente, ó, dos nódulos, tá? Se for um nódulo, tá? Eritema elevatum diutino também, tá? Acho que é uma possibilidade, sim. Isso, gente. Então, assim, porque realmente, eu acho que a gente tem que lembrar também que, para mim, essas lesões brilham, né? Então, eu acabo lembrando de lesões bolhosas, tá? De bolhas mesmo, tá? E de bolhas, se nesse caso, bolhas tensas. E de bolhas tensas, a gente tem poucas dermatoses com bolhas tensas, as mais clássicas, né? É o pemphigoide bolhoso,
né, que são as clivagens subepidérmicas, né, pempigode bolhoso, né, e as suas variantes, dermatose bolhosa por IgA linear, dermatite herpetiforme, lúpus bolhoso e a EBA, né? Então, assim, poderia ser uma dessas daí, pode ser um lúpus bolhoso, gente, tá? Então, assim, pensando, né, não sei se alguém vai falar depois, mas, entendeu? Se for uma bolha tensa, eu lembro disso daí. Ou é um pempigode bolhoso, não poderia ser uma dermatose bolhosa por IgA linear? Não parece, assim, às vezes, né, um aspecto em roseta, em girassol? Poderia, tá? Então, assim, então tem muitas coisas que a gente poderia perguntar em relação a esse paciente para favorecer um pempigode bolhoso, uma dermatose bolhosa por IgA linear, tá? Piloleiomioma é interessante, ó. Piloleio, né? Piloleio também é interessante, pensando que essas lesões são nódulos ou pápulas, né? Por que que é importante, é interessante o piloleio? Que ele tem essa característica, faz várias pápulas e nódulos agrupados, normalmente aqui na extremidade proximal dos membros, né? Então, normalmente ele é um pouquinho mais proximal, mas a gente apresentou vários outros casos diferentes, tá? Associado à dor, né? Então, lembra que os leiomiomas entram no England, né? Leiomioma, L, tá? Então, se essa paciente referir dor, pode ser um piloleomioma, tá? Lembra que a síndrome de Switch também dói também, ele entra lá nos nódulos dolorosos, tá? Então, piloleomioma também é uma boa hipótese também. Por essa característica de várias pápulas agrupadas, agminadas, tá? Eu acho que é uma boa. Queloide espontâneo, eu acho que é interessante, não necessariamente, às vezes, espontâneo, né? Às vezes o paciente realmente teve um trauma, tá? Então, o queloide eu acho que é uma possibilidade. Então, assim, se a gente pensou na hanseníase estoide, ó, entra nas dermatoses queloidiformes, né? Então, se pode ser uma hanseníase estoide, pode ser uma doença de Jorge Lobo, pode ser um dermatofibrosarcoma protuberans, que todos eles são queloidiformes, né? Pode ser uma amiloidose queloidiforme nodular, né? São lesões que podem fazer placas queloidiformes também. Só que qual que é o problema, gente? O queloide, normalmente, ele não ultrapassa a região da cicatriz umbilical para baixo e nem da região do cotovelo para baixo, tá? Então, assim, é comum a pessoa ter um queloide, por exemplo, no punho? Não, tá? Então, assim, isso que é interessante. Então, assim, eu penso no queloide mesmo, tá? Mas eu penso quando ele acaba respeitando mesmo essa topografia aqui, tá? Assim, dificilmente a gente vê um queloide acral, mas poderia ser sim, tá? Então, queloide espontâneo, acho que é uma boa. Mas eu sempre lembro dessa topografia do queloide. Olha lá, lobomicose, exatamente, deu das plex, né? Se for das plex, pode tranquilamente ser uma paracoccosarcoídica, pode ser uma leishmaniose anérgica difusa, né, que são lesões que não exulceram, não verrucosam, né, e lesões queloidiformes nodulares. Pode ser uma hanseníase estoide, pode ser uma doença de Jorge Lobo, tá? Então, acho que é uma hipótese interessante também. Pioderma gangrenoso, esse pode também, tá, gente? Então, esse daqui, junto com a síndrome de Switch, foi uma das que também eu pensei até que bastante. Ah, mas o pioderma gangrenoso é aquela lesão ulcerosa com a borda violácea, subminada, pustulosa, com fundo necrótico. Não, gente, tá? Existe pioderma gangrenoso bolhoso, tá? Então, e a lesão parece muito essa lesão que a gente está vendo aqui, tá? Então, pioderma gangrenoso, então, um paciente, às vezes, com artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, as lesões são dolorosas. O pioderma gangrenoso bolhoso, vocês lembram? Ele está mais associado a quê? A malignidade hematológica, tá? Então, assim, você lembra que a gente, nas aulas de dermatose neutrofílicas, a gente sempre tenta lembrar, assim, quais são as características da síndrome de Switch que favorecem a associação com malignidade hematológica? Quais são as características do pioderma gangrenoso que está mais associado à malignidade hematológica? Tá? Então, o pioderma gangrenoso bolhoso associado com uma malignidade hematológica, esse eu acho forte, tá, gente? Isso eu pensei também, apesar de não ser tão clássico, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Síndrome de Wells, esse pode também. Ó, síndrome de Wells. O que é a síndrome de Wells, gente? É a celulite eosinofílica, certo? Ah, mas celulite eosinofílica, então tem que parecer uma celulite, uma placa eritematose, edematose infiltrada. Não, tá? A síndrome de Wells também ele tem esse polimorfismo também, tá? Ele pode ser bolhoso, ele pode ser infiltrado, tá? Então, acho interessante, se ele tiver, por exemplo, um aspecto recorrente, associado à eosinofilia periférica, né? Associado à biópsia com figuras em chamas, poxa, síndrome de Wells, celulite eosinofílica. Então, pode sim, tá? A gente já apresentou alguns casos de síndrome de Wells bolhoso, bizarro, né? Uma coisa rara para um padrão bizarro, uma rara.
Histiocytose nodular progressiva. Interessante, gente, ó, histiocytose nodular progressiva. O que é essa histiocytose nodular progressiva? Entrando nos nódulos também, tá? É uma histiocytose não Langerhans. Lembra que ele pode fazer um aspecto infiltrado, faces leonina, desfigurante, né? Que poupa dobras, tá? E é uma histiocytose não Langerhans, tá? Então, assim, se for uma histiocytose, talvez uma histiocytose nodular progressiva mesmo, tá? Então, assim, acho que é interessante mesmo a gente ir para essa linha de raciocínio. Doença da arranhadora do gato. A doença da arranhadora do gato, a gente pode também. E, normalmente, o que a gente procura na doença da arranhadora do gato? A doença da arranhadora do gato. O mais comum é a linfadeno, né? Então, se lembra, se o paciente, se o gato arranhou aqui, ele pode fazer aquela síndrome de Parinot, né? Faz uma conjuntivite e faz uma linfadeno. Se arranhou no braço, vai fazer uma linfadeno cervical. Então, assim, se esse paciente tiver uma linfadeno importante, né? É uma hipótese interessante. Agora, a lesão de inoculação primária, ela normalmente é só uma pápula, né? Assim, alguma lesão mais localizada, mais discreta. Poderia ser mais exuberante? Acho que poderia também, tá? Então, assim, da doença da arranhadora do gato, né? Então, acho que é uma possibilidade. O pseudolinfoma, exatamente, né? Então, acho que vocês estão indo bastante para a linha dos nódulos, né? Então, acho que isso é importante também, né? Então, se pode ser um linfoma de células B, pode ser um pseudolinfoma também, tá? Então, acho que a histologia vai acabar ajudando. A imuno, né? Não tem jeito. A imuno para o pseudolinfoma precisa para a gente diferenciar de um linfoma B. O sarcoma de Kaposi, né? Que a gente falou, né? A mucinose folicular? Pode, gente, tá? A mucinose folicular, ó, eu acho interessante porque o que a gente lembra da mucinose folicular? Micose fungoide, né? Lembra que não necessariamente ele só está associado à micose fungoide, mas a gente se lembra da micose fungoide. Mas a lesão dele pode ser uma placa acneiforme, nodular, né? E eu lembro que a micose fungoide, a mucinose folicular, ele pode ter um negócio que chama mucinorreia. Era isso? Não sei. É que a própria lesão pode drenar o material oleoso, tá? Então, assim, tá vendo que esse negócio aqui, essa lesão, realmente parece que se você der uma apertadinha aqui vai sair um material mucinoso, né? Então, a mucinose folicular, pensando nisso daí, eu acho interessante. Assim como, gente, dessas plectes, né? O professor Dr. Silvio falava. Tem uma, Rodrigo, que ele faz um aspecto meio assim vesiculoso, né? E você pode às vezes ter essa mucinorreia, que é a cripto. A cripto ela não faz aquele halo lá, né, de mucina, né, que cora na tinta nanquim, né, cora no mousse carmim. Então a cripto, ela pode fazer uma lesão exatamente desse jeitinho aí. Então, gente, das plectes, né, se eu fosse chutar uma, eu ia chutar cripto, tá? Porque ele pode ter essa característica meio nodular, mas meio nódulo bolhoso, tá? Então, acho que é uma possibilidade, né? Isso que o meu professor Silvio falava para mim, tá? Da criptococose cutânea, tá? Então, se o paciente tiver epidemiologia, né? Imunossupressão, papulose linfomatoide, eu acho que pode, entra nos papulose linfomatoide, vocês lembram, né? Normalmente a papulose linfomatoide, ele entra nos linfomas cutâneos de células CD30, né? Assim, normalmente ele tem um ótimo prognóstico. A lesão clínica são papulonódulos, né, com uma crosta central nas áreas extensoras, né? Mas ele tem várias lesões clínicas, tá? Então, assim, a papulose linfomatoide, um linfoma cutâneo de células CD30 positivo, então acho que pode ser também. O que mais, gente? Deixa eu ver. Lesões infiltradas, lembra a suíte mesmo, né? O dermatofibrosarcoma protuberans, olha lá, lesões queloidiformes, né? Pode, né? Cripto exatamente, né? Primária, tá vendo? A cripto exata colônia cremosa, o pessoal teve curso de micologia, né? Então, você tá... Então, assim, o doutor Silvio falava isso para mim, né? Então, eu acabo lembrando disso daí, tá? O que mais, gente? Pensando assim, e agora, assim, indo nessas áreas de lesões bolhosas também, né? Não poderia ser um zoster, né? Então, eu pensei, puxa, ser um zoster, tá? Acho que uma das coisas que eu pensei, pensando mais simples assim, tá? Um herpes zoster, por exemplo, ó, né? Até um herpes simples, né? Um herpes simples de uma forma mais exuberante, né? Pode ser, sei lá, sei lá, um herpes gladiatorum, assim, a gente é lutador, fez herpes no braço, tá? Mas, assim, lesão herpética, assim, lesões vesiculosas, né? Então, são coisas que eu também pensei nessas lesões. O que mais, gente, vocês pensam assim, mais umas duas, assim, pensando agora em lesões meio que bolhosas, sabe? Por esse tipo de lesão, mais infiltrada, bolhosa, edematosa, brilhante, né? Vocês pensam em mais alguma coisa? Bom, vamos lá então, vamos passar aqui, ó. A historinha dele era esse daqui, ó.
Era um homem, 42 anos, rígido. Isso é importante também, né? Porque a gente, muitas das coisas lá, o paciente era imunossuprimido, que a gente falou, tá? Lesões indolores. Então, o que normalmente acaba saindo daqui, por exemplo, das coisas que a gente falou, que desfavorece um pouquinho? Piloleiomyoma dói, a síndrome de Switch, ela tem uma dor nas lesões, tá? Aumenta algumas semanas, né? Algumas semanas com aumento progressivo. Negou lesões previamente, então, assim, o que, por exemplo, pode sair daí? É uma síndrome de Wells. A síndrome de Wells tem um aspecto recorrente, tá? Ele tinha 2 linfonodos palpáveis na axila direita, tá? Isso aqui é um antebraço direito, então isso aqui também é importante. Então, o que isso daqui pode significar, gente? Ou é realmente ser um tumor, né? Ou é uma dermatose, sei lá, que a gente tem, né? Pode ser uma dermatose infecciosa, né? Ou pode ter nada a ver, né? Às vezes é só um herpes e deu um linfadeno ali, é reacional, né? Mas do que a gente falou, lembra da doença da rendora do gato, né? Então, assim, a presença de linfadeno localizado, isso acaba, pelo menos para mim, eu lembro dessas coisas, né? Ou é tumoral ou é reacional, né? A febril também, ó, né? Se fosse uma síndrome de Switch, dermatose neutrofílica febril aguda, né? Então, assim, lembra, a febre está nos critérios menores ali da síndrome de Switch, tá? Então, desfavorece um pouquinho, tá? Além das outras, depois a gente passa para o slide de trás e vai vendo, né? Sem sintomas sistêmicos, também isso daqui também é importante, né? Muitas das outras patologias cursam com sintomas sistêmicos. Cuidava de camelos, bom, até aí, né? Quando a gente puxa aqui no nosso HD de dermatozoonoses, vem tudo menos camelo, né? Vem morcego, vem pombo, vem tatu, vem golfinho, vem, né, mas não vem camelo, né? Tratamento, fez um ácido fusídico tópico, interessante isso daqui, esse tratamento, ó, gente, é até um tratamento até que realmente dessa dermatose mesmo, né? Puxa, então será que isso daí é um impetigo bolhoso, né? Não sei, tá? Mas impetigo bolhoso no homem adulto, né? Lesões há semanas, por aí, né? E melhorou espontaneamente algumas semanas. Com essa historinha, gente, vocês conseguem imaginar alguma patologia que a gente falou previamente? Deixa eu ver aqui o que a gente falou, o que a gente pode descartar com essa historinha. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Então, a gente falou de hanseníase, histoide, né? Então, todas essas têm histologias bastante específicas, né? Sarcoidose tem sintomas, lembra, é uma doença pulmonar, né? Sarcoma de Kaposi, né? Paciente também, às vezes, imunossuprimido, já com lesões de mucosa oral, né? Sangramento intestinal, tá? Doença da rendora do gato, né? Então, são essas dermatoses aí mais infecciosas. Síndrome de Wells pode cursar com um pouquinho de febre também, tá? Então, são algumas dermatoses mais reacionais, tá? A lesão melhorou realmente espontaneamente depois de alguns dias. Isso também é muito importante para essa doença, gente. O que você faz de tratamento para isso? Nada, você só segue ele, tá? Tá vendo alguma coisa? Por quê? Igual eu falei assim, eu falo para as minhas residências, normalmente a gente faz esse trabalho assim, gente, vamos fazer um negócio assim, vamos lembrar assim, tipo assim, das dermatozoonoses, né? Um animal e a sua patologia correspondente. Histoplasmose, sei lá, né? Morcego, histoplasmose. Pombo cripto, né? Coelho, tularemia. Papagaio, psitacose, né? E camelo não tem tanto, né? Camelo a gente não lembra. Mas nesse caso, olha que interessante, gente. É um ectema contagioso, é um ORF, né? Esse paciente aqui, ele trabalhava lá com os camelos, ele ordenhava o camelo, tá? Então assim, então os camelos eles apresentam questionado, né? Ele apresentava essas lesões na cavidade oral, mas ele também apresentava em outras lesões pelo corpo do camelo que melhorava espontaneamente. É isso que ele falava, tá? E com essa melhora espontânea é mais ou menos o que é a característica do ORF ou dos nódulos dos ordenhadores, tá? Então, eu acho que interessante, por quê? Porque o nódulo dos ordenhadores ou ORF, né, a gente está muito acostumado, né, sei lá, a gente lembra, né, dos nódulos dos ordenhadores nessa placa edematosa, vesiculosa nas áreas das mãos, né, nas áreas da ordenha, tá? Mas existem esses outros tipos, né? Esse paciente do caso anterior, ele acabou tendo um contato do antebraço com as lesões do camelo, tá? Essa paciente aqui é uma paciente, qual que é a historinha dela? Ela vacinou 200 ovelhas e foi jogar bola. Aí, no jogo da bola, ela fez uma escoriação na área do glúteo e nessa área do glúteo desenvolveu o ORF.
tá? Com a histologia compatível, tá? Então, só lembrar dessas dermatoses que cursam com essas características, tá? O ORF, gente, né? Os nódulos dos ordenhadores, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar, mas eu tive a oportunidade de pegar 4 pacientes com nódulos dos ordenhadores, tá? 3 na minha residência e um dos serviços de residência que a gente faz aqui, tá? E realmente a característica é bem isso, a epidemiologia é muito forte, né? O paciente vem, ele tem, né? Normalmente esse pessoal que é fazendeiro, né? Trabalhadores rurais, né? Pessoal que trabalha na roça, tá? Então, assim, ele vem com essa pápula bem característica. O que que a gente normalmente faz, né? A gente faz uma biópsia, lógico, né? Descarta outras patologias, descarta a erupção herpética, descarta a dactilite bolhosa distal, descarta impetigo bolhoso, descarta a erupção exóster, né? Vai descartando dermatoses que cursam com lesões bolhosas, vesiculosas acrais, tá? Descarta, sei lá, micobacteriose. Mas ele tem essa característica mesmo. O que que a gente faz para os nossos pacientes? A gente faz um tratamento normalmente com uma antibiótico-terapia tópica para evitar sobreinfecção bacteriana, mas a gente não dá nenhum tipo de tratamento, por exemplo, sistêmico. É um ORF, é um vírus, é um parapox, vou dar lesões, uma ciclovir, sei lá. Não, a gente só segue o paciente. Normalmente lá na minha residência, né, o pessoal, eles iam até a fazenda, né, do paciente para realmente avaliar se o paciente tinha essas lesões na mama da vaca, né? Então, assim, nos outros animais, tá? Mas ele tem essa característica mesmo. Então, assim, ele faz isso. E o paciente, ele faz uma linfadeno reacional. Então, as características dos nódulos dos ordenhadores, eu acho bem bacana para quem já teve a oportunidade de ver, pelo menos, a clássica. Ele, pelo menos dos meus casos que eu vi, ele respeita isso daí, tá? Então, contato com ovinos, né, e caprinos, né, gente que às vezes faz abate, né, e o nódulo dos ordenhadores, né, que esse aqui é mais para de gado, tá? Mas lembrar do parapox. Isso aqui é importante, gente, né? Os poxvírus é importante agora para a gente lembrar por causa do monkeypox, né? Então, o monkeypox agora entrou também para a gente lembrar dos poxvírus, né? No caso do monkeypox, são ortopox, né? No caso do ORF, né? Dos ordenhadores, um parapox, tá? Mas molusco contagioso também é um poxvírus, tá? Então, esses poxvírus são bastante interessantes, como agora levantou o monkeypox, para a gente lembrar desses outros poxvírus, né? Olha lá, linfangite, tá vendo? Né, uma linfadeno, né, reacional, que normalmente eles apresentam mesmo, tá? E o que eu acho mais interessante também é o AP, gente, né, dos nódulos dos ordenhadores. O que ele vai ter? Normalmente ele vai ter a balonização da célula, né? Então ele vai ter alguns queratinócitos meio que necrose de queratinócito associado aqui a esses queratinócitos balonizados, sabe? E o que eu acho interessante é isso daqui, gente, esses corpos de inclusão eosinofílica aqui, tá? Lembra que a gente fala na nossa residência lá, poucas coisas que eu conheço na dermato, que é uma bolinha vermelha, né? Ou é um queratinócito necrótico, ou é uma hemácia, ou é um eosinófilo, ou é um corpo de inclusão de um ORF, tá? Ou é um corpo de inclusão, é um corpúsculo de Russell. Corpúsculo de Russell é como se fosse uma gota de imunoglobulina num paciente que tem um plasmocitoma, por exemplo, entendeu? Tem né? Também faz uma bolinha vermelha. Sei lá, miofibromatose infantil. A miofibromatose infantil também ele pode fazer esses corpos de inclusão vermelho. Então, ou seja, eu conheço pouca coisa que faz isso, tá? Então, esses corpos de inclusão eosinofílico assim, ó, interessante, ó, dos nódulos dos ordenhadores. E ele faz aquele efeito viral mesmo, né? Dessa balonização celular, né? Dessa destruição epidérmica, tá? Mas a evolução é bem desse jeitinho mesmo, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, ó, né? De outras lesões. Se essa lesão, que ele conta que tem, por exemplo, semanas, né? Então, lembrar dessa possibilidade aí também de ser esses poxvírus, tá?